Glórias a Deus, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu me encontro no livro de 1 Pedro, o capítulo 3 e o versículo 18, que diz assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado em espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, na qual poucos se salvaram. Então, Jesus, quando ele morreu e ele desceu lá para a mansão dos mortos, diz que é a mansão dos mortos, diz inferno, não sei. Quando Jesus morreu, que ele desceu, ele foi até pregar aos espíritos em prisões. Espíritos desde o tempo de Noé, desde a época de Noé, os que antigamente foram desobedientes. Quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou, as almas dos justos ressuscitaram e foram para os céus. Diz que foi para a cidade santa e depois subiram, para os céus. Está na casa de Deus, a qual Jesus preparou morada. Mas os rebeldes, desde o tempo antigo, tempo de Noé, os tempos antigos, os rebeldes estavam presos. E Jesus foi lá e pregou para eles na prisão. E ali fez com que, agora no capítulo 4 de 1 Pedro, no versículo 6 diz assim, capítulo 4, versículo 6 diz assim: porque isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que na verdade fosse julgado segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Jesus foi lá e pregou para aqueles espíritos em prisões, para ter um novo evangelho, um evangelho, que o evangelho é novo, um novo mandamento de amor, de justiça, do reino de Deus na terra. Ele foi lá e pregou, e ele disse que ninguém se salvará se não tiver, não nascer de novo. E esse povo nasceram em carne para andar em espírito de Deus. É o que disse Jesus aqui, está dizendo aqui na palavra. E diz, no versículo 10 do capítulo 4, diz: cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Cada um, se algum falar segundo a palavra de Deus, se alguém administre segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo, a quem pertence glória e poder para todos sempre. Amém. Está dizendo, se você recebeu o poder do discernimento espiritual para pregar, está vendo? Você recebeu esse dom, pregue, porque foi dom de Deus. É Deus que está nos dando esses dons nos finais dos tempos. É Deus que está nos dando, e Ele nos deu múltiplas formas de pregar o Evangelho. Ele nos deu múltiplas formas de nós achegarmos aos perdidos, e muitos estão retendo, muitos estão se envolvendo com os fariseus, com os antigos, entendeu? Muitos estão se envolvendo com isso, com aquilo, estão se envolvendo, mas o fulano é homossexual, mas eles esquecem que muitos deles são adúlteros, estão pregando o pecado. Não, nós não temos que levar o pecado dos outros, nós temos que mostrar que Jesus já nos reintegrou com Deus, reconciliou a Deus,
morreu, o justo pelos injustos, ele já nos restaurou para Deus. E ele nos deu esse ministério de reconciliação. Ele nos deu, a cada um, ele deu a multiforma. Nós temos multiformas de pregar o evangelho, de levar as pessoas a Deus. Mas hoje quantas são as pessoas que não querem que nós levamos as pessoas a Deus? Estão colocando o Velho Testamento no meio, enrolando e bagunçando, muitas vezes por bem próprio, para tirar, proveito próprio. E não é isso. Temos que pregar, os dias estão chegados, o começo das dores, o princípio do fim já está aí. Vamos pregar que quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16, será, se andar como Jesus andou. Amém? Nós somos a nova reencarnação em Cristo, para vivermos na carne sobre o Espírito de Deus. Amém?